Trump recebeu Milley na Casa Branca, cobriu ele de elogios e disse o seguinte: se você ganhar a eleição, tem ajuda financeira. Claro que há, evidentemente, também uma disposição do Trump em ajudar Milley por conta da rivalidade dos Estados Unidos e da China, particularmente aqui nessa região. Confira a reportagem de Mariana Giangiacomo. O republicano rasgou elogios a Milley e disse que dará apoio político a ele nas próximas eleições da Argentina. O suporte do governo Trump também é econômico. Envolve uma ajuda financeira de 20 bilhões de dólares, o que faz dos Estados Unidos o maior fiador da dívida da Argentina. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias por lo que están haciendo por el mundo libre y muchas gracias al secretario Bessel por la enorme tarea que ha llevado a cabo. Trump ressaltou que deseja discutir um acordo de livre comércio entre os países, mas condicionou isso à vitória de aliados de Milley nas eleições legislativas, que ocorrem ainda neste mês e renovam metade da Câmara e 1/3 do Senado. And if he does win, we're going to be very helpful. And if he doesn't win, we're not going to waste our time because you have somebody whose philosophy has no chance of making Argentina great again. O governo de Donald Trump também acompanha de perto a relação comercial e econômica da Argentina com a China. Os asiáticos são o segundo maior parceiro comercial da Casa Rosada. Recentemente, ampliaram a compra de soja da Argentina e prometeram mais investimentos em outros setores da economia. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que os Estados Unidos estão comprometidos em tirar os chineses da Argentina, o que foi classificado por Pequim como uma mentalidade de Guerra Fria. Os Estados Unidos retomaram a batalha comercial contra a China na última semana, com o anúncio de uma taxa de 100% que entraria em vigor no dia 1º de novembro. O governo de Xi Jinping ameaça uma resposta e ministros apontam que o país vai lutar até o fim em um conflito de comércio. O FMI diz que a incerteza sobre a estabilidade e trajetória da economia global segue elevada e que a consequência disso envolveria uma queda no consumo e nos investimentos. Até o momento, segundo o Fundo Monetário, as tarifas tiveram um impacto global menor que o esperado, o que não diminui o risco de afetarem o crescimento econômico. Yet, despite all these offsets, the tariff shock is here, and it is further dimming already weak growth prospects. This is clear even in the US. Growth is revised down from last year, the labor market is weakening, and inflation has been revised up. A reportagem da Mariana Dumas começou com a questão um pouco mais específica da Argentina e terminou com com essa visão de grande amplitude da economia mundial frente à guerra comercial entre Estados Unidos e China. Eu vou ficar por ali então só para manter uma ligação com o que o público acabou de ver e mais tarde a gente volta para a questão Milley e Argentina, que é fascinante para nós aqui no Brasil, não só. Dumas, há uma expectativa muito negativa espalhada pelo planeta a respeito da capacidade de Washington e Pequim de encontrarem algum tipo de entendimento. Os lances de cada lado sugerem que a China se vê na posição mais forte? Pois é, William, o que a gente vê é a surpresa nós estarmos surpresos. Porque, no final das contas, a gente sempre achava, e sempre sabendo que do psique de Trump, ele quer levar alguma. Então, começou com aquele acordo de Genebra e Londres, onde o aspecto de terras raras ficou combinado que o Foreign Direct Product Rule, que os Estados Unidos, na época de Biden, estabeleciam que se só pode comprar algumas coisas de semicondutores aprovados por Washington, etc., e Pequim revidou falando que então você não compra terras raras. Entraram num acordo, nesse meio do caminho, os chineses passaram a comprar soja do Brasil. Falou, olha, vamos fazer então como aconteceu em Trump 1, vamos comprar soja do Brasil. Comprar soja do Brasil, Trump ficou, de certa maneira, mais receoso ainda, e a China levantou a barreira. Falou, olha, então vamos fazer o seguinte, das 14 empresas, só para você ter uma ideia, de 14 empresas que eu coloco aqui, que são proibidas de comprar terras raras, minerais críticos, 12 são norte-americanas.
Então você tem que saber para que você vai comprar, de quem que você vai comprar, quando você vai comprar e para que você vai usar. E a China responde por praticamente de 70% a 90% do fornecimento de terras raras. Aí Trump fez a tréplica colocando 100%. E vamos combinar, colocar 100% de tarifa quando você já tem 35%, 55%, isso já não é mais brincadeira. Ou melhor, é uma brincadeira, mas isso é um embargo. Isso já não é uma coisa de gente grande no parquinho. Já passa do estimado do Conselho de Estado, etc. E para piorar, ontem e hoje, saiu que a China retalhou, falando que os navios que embarcarem ou desembarcarem lá na China, se não forem navios fabricados por empresas estaleiros chineses, vão ter que pagar um FII, uma taxa. E os Estados Unidos fizeram a tréplica em cima da tréplica, fazendo isso também. Ou seja, impacta isso daí? Faz preço? Em termos de bolsa, não, mas em termos de estabilidade, instabilidade, risco, faz um bruto impacto no mundo. Porque olha como nós estamos vivendo. Um coloca 100%, outro fala que se parar o navio chinês aqui, eu cobro um imposto. O outro fala, como você vai colocar daqui a pouco, vou dar 20 bilhões de dólares para a Argentina se ela ganhar, para tirar a China da América Latina ou da América do Sul. Ora, então você não está com um problema que eu estou comprando, que eu estou vendendo soja para os chineses. Então é esse o problema. Então você tem um plano de governo, você não tem um plano de Estado, Estados Unidos. A tua preocupação é legítima, mas é muito mais voltada para um plano de governo a favor do governo Milei do que a favor da América do Sul ou América Latina não ficar dependente dos chineses. Não estou dizendo que isso é bom ou mal, mas para o Brasil ele fala, olha, não quero que você venda, Brasil, tanto soja para os chineses, compra mais de mim. O chinês vai falar, olha, mas acontece que a tua soja ela pode ficar um pouco mais cara, porque você mandou mais ou menos 2,5 milhões, 4 milhões de trabalhadores embora, cobrou mais caro o semi-acabado de aço, as máquinas, equipamentos de exploração de soja está mais caro, então a soja está mais cara no teu país. Então eu acabo comprando do Brasil também como retaliação. E aí ele vem com essa história que está fazendo com a Argentina, William. Dumas, não, é só que é bastante complexo o que a gente está abordando. Eu estou tentando artificialmente um pouco, eu reconheço e peço um pouco de desculpas por isso, de separar um pouquinho os assuntos. Eu vou voltar de novo à questão um pouco mais abrangente entre Estados Unidos e China, Dumas, porque a descrição que você fez das últimas horas, a gente é obrigado a colocar em função do que a Casa Branca e Pequim, agora, nesse momento, estão aparentemente, Lorival, aí eu queria ver a sua avaliação, não retrocedendo, mas tratando de não pisar ainda mais fundo. Há uma reunião importante no final do mês na qual se esperaria que Xi Jinping e Trump se encontrassem e tentassem algum acordo. Essa possibilidade ainda está de pé? Está, desde que os Estados Unidos façam mais concessões, porque agora a China ficou numa posição de força. Tem havido vários anúncios, mas um dos mais significativos foi há cerca de 2 meses, quando a Pre-Nano Technologies anunciou a sua máquina de impressão de litografia de nanoimpressão. Então a China perdeu agora a dependência em relação àquelas tecnologias que os Estados Unidos controlam, daquelas impressoras holandesas e japonesas de litografia. E outros também, a Huawei também anunciou inovações, outras empresas chinesas também estão conseguindo fazer os seus semicondutores com um desempenho quase tão bom quanto os da NVIDIA e por preços muito menores. Então agora é a China que tem interesse em bloquear a entrada dos semicondutores americanos mais sofisticados. Então essa leverage, essa moeda de troca que o Trump tinha no início do ano,
em abril, em maio, quando houve as primeiras negociações, os Estados Unidos perderam nas últimas semanas. Então o jogo mudou completamente e por isso a China agora está controlando, né, restringindo as licenças dos minerais críticos e minerais de terras raras. E não só para os Estados Unidos, para o resto do mundo também. E a gente vai ver consequências importantíssimas disso nas próximas semanas e meses. A China vai mudar a estratégia dela comercial, não só em relação aos Estados Unidos, mas em relação ao mundo, e os países vão ter de fazer mais concessões à China. Thaís, exatamente esse ponto que o Lorival está colocando, essas perspectivas, é o que o FMI está discutindo nesse momento. Tem a célebre reunião de outono, ela vai reunir o G7 ali nos bastidores do encontro do FMI, e como a gente viu na reportagem da Mariana Giangiacomo, o tom do FMI é menos grave do que foi em abril, no dia da libertação dos Estados Unidos. Por quê? Porque os efeitos do tarifaço não estão acontecendo como era o esperado, né, William? Há uma dispersão dos efeitos, cada um pegando um pouco para si. Então, as empresas reduzindo margem brutalmente, reduzindo investimentos, mas isso segura, por exemplo, transmissão para preços, né? Para a inflação. Havia uma expectativa que o dólar se fortalecesse, o dólar se desvalorizou, o que de alguma forma é um problema para os países que estão tendo a sua moeda valorizada, por exemplo, perdem competitividade, mas ainda assim mantém espaço para o Banco Central. Quer dizer, todos os parâmetros ali de gestão de política econômica, fiscal, monetária, em função do tarifaço, mais as decisões de negócios do setor privado, cada um buscou uma saída e o efeito, a gente vai continuar dizendo assim, ouvindo os economistas dizerem, o efeito vai chegar. Ele ainda não chegou, mas ele vai chegar. Para a Argentina, no caso específico da Argentina, e que aí passa a ser um ponto de atenção para o Brasil, as entidades internacionais e os bancos estrangeiros continuam vendo a Argentina, por exemplo, com um plano de ajuste fiscal muito melhor do que o Brasil, por exemplo, né? A Argentina vai crescer menos do que o esperado, o problema lá é que o câmbio flutuou, né? Já teve um presidente do Banco Central que disse que o câmbio flutuante é ótimo desde que não flutue. Mas ainda assim, a visão sobre a economia argentina, principalmente do ponto de vista fiscal, ainda está positiva. Então, está difícil para as entidades apontarem quando começa a catástrofe, quando começa o caos, se a catástrofe virar. Os efeitos até agora estão sendo absorvidos de alguma forma, cada pedaço num canto do mundo. Com que vamos para o nosso pedaço, né, Daniel? Eu fiquei segurando vocês para não falar demais da Argentina no começo, mas agora chega a hora, porque o que a gente fez? A gente pegou o cenário mais abrangente, baseado em boa parte nos efeitos da rivalidade entre China e Estados Unidos. Efeito da rivalidade, não, efeito da guerra comercial entre China e Estados Unidos. O que o FMI entende que essa situação significa para a economia mundial. E agora a gente vem para o nosso lado. Como o próprio Bessent está dizendo, a China está, Bessent, secretário do Tesouro americano, a China está interessada em arrastar o mundo para baixo com ela. A ajuda que o Trump pretende dar à Argentina, por exemplo, tem esse aspecto. É favorecer alguém desde que ele não siga a China. O que isso vai significar para nós? William, se eu puder falar um pouquinho sobre o que eu acho que vai acontecer com a Argentina, e falo como um apaixonado pela Argentina, menos conhecedor do que vocês dos assuntos internacionais, mas um apaixonado pela Argentina. O Milei foi um caso de raríssimo presidente na Argentina, nem o que se falar, mas na América Latina, que se elegeu prometendo ajuste fiscal, e um ajuste duríssimo, deixando claro que não é plata. Agora, esse ajuste fiscal também se baseou numa supervalorização do peso. E isso tinha vida curta. Foi muito importante para ancorar a inflação e para tirar do cenário o risco de uma hiperinflação. Ela voltou para a casa dos 25%, 30% ao ano. Ótimo para o Milei. Mas ele deixou nos últimos meses, e principalmente com a derrota que sofreu nas eleições legislativas da província de Buenos Aires, de ser um imperador,
o imperador da política argentina, em que fazia tudo, ajustes, não acenava com a terra prometida, a pobreza aumentando, dificuldades de crescimento, um crescimento incipiente já logo abortado ao longo de 2025 por causa da hipervalorização do peso, e aí deixou de ser um imperador e passou a ser um candidato com risco real de derrota na província de Buenos Aires, nas eleições legislativas de 26 e, por que não, em 2027. E eu imagino que essa configuração assusta um pouco a Casa Branca, que olha para a região e vê um Brasil em que a esquerda governa. Chile, Colômbia, Venezuela, Peru numa confusão política, todos que entregam recursos naturais, exportam lítio, minerais críticos, terras raras, enfim. Esse cenário, para você perder o seu grande aliado na Argentina também, que é fornecedor de energia, de grãos, de lítio, me parece muito desfavorável para a Casa Branca, que tenta construir um caminho para Milei desvalorizar de alguma forma, porque sem desvalorização, a Argentina dificilmente vai ter outra saída. 20 bilhões salvam a Argentina, Dumas? De dólares, né? Não salva. Não salva a Argentina. Veja, eu já tenho cabelo branco, quer dizer, eu nem tenho mais cabelo, mas eu vi o problema que aconteceu em 1982 com o Brasil, que aconteceu com o México em 1982 também, 1994, 97 na Ásia, 98 na Ásia e na Rússia. Isso é complicado. O problema é que, como a Argentina perdeu as eleições legislativas, os investidores ficaram receosos que os peronistas voltassem. E como bem colocou Daniel, o peso está absolutamente apreciado em termos reais, como aconteceu com o nosso plano real. Que nós fomos atacados em 8 de janeiro de 1999, tivemos que flexibilizar. Ou seja, em 26 de outubro, se essas eleições não tiverem a maioria não do peronismo, mas do Milei, é bem provável que saia mais capital. E o que você tem de reserva internacional líquida na Argentina não passa de 2, 3 bilhões de dólares. E vai vencer aqui, eu peguei 44 bilhões de dólares de dívida externa do FMI até 2027. A Argentina tem uma dívida externa de 96 bilhões. Então, 20 bilhões no ano de 2025, você perde em 3, 4 dias. Isso é complicado. Então, a data 26 de outubro é absolutamente crucial para saber se a Argentina continua com as reformas e possibilita ter, de fato, um Banco Central independente, limita ou permite um pouco de flutuação cambial e adota a meta da inflação, coisa que o Armínio Fraga fez assim que nós fomos atacados em 1999. Porque a gente sabe que a âncora cambial é ótimo, é um belo do remédio, mas ele tem uma eficiência curta. A gente precisa sair disso e ir para uma meta da inflação. Já conseguiu reduzir a inflação de 25% ao mês, que foi o choque quando o Milei soltou, para 1,90. Agora é hora de seguir a cartilha da meta da inflação e o arcabouço que a gente adotou em 1999 pelo Armínio Fraga, William. Qual é a real capacidade de Trump de influenciar essa eleição? Bem, ele poderia influenciar ainda mais negativamente, né, como aconteceu no Canadá, na Austrália, se os argentinos não estivessem tão cansados da esquerda, né? Acho que com essa frase de hoje, essas declarações de hoje do Trump, eu dou dinheiro, mas só se o Milei ganhar, senão eu vou desistir, não sei o quê, não ajudo, não sei o quê. Com socialismo não vou perder tempo. É um tipo de chantagem que ele já fez, né? E não deu resultado. Mas assim, a Argentina é diferente porque o Milei realmente, né, as reformas do Milei, a austeridade, tudo
trouxe assim, uma estabilidade que os argentinos estavam desejando muito, né? Eu estive lá em dezembro do ano passado, constatei isso com eleitores do Sérgio Massa, eleitores da esquerda que estavam contentes com o Milei. Então, acho que se o Milei, se a Libertad Avança perder essa eleição, como pode perder mesmo, é por outros motivos também, né? Mas não só por causa dessa intervenção do Trump. Mas, de qualquer maneira, não ajuda, né, um presidente americano na América Latina fazer esse tipo de intervenção. Thaís, esse tipo de intervenção a qual o Lorival se refere acontece aqui. Boa parte do que a gente viu no tarifaço foi uma intervenção política. As pessoas gostem disso ou não, é uma intervenção política. Há um eixo que você identifica nesse tipo de intervenção política, além desse muito claro, até certo ponto de primitivo, o Trump só apoia amigos? Enfim, acho que você usou a palavra correta, é primitivo, né? O Brasil conseguiu resistir de alguma forma, conseguiu fazer algum desvio de comércio, é tudo puxadinho, né? Não vai dar para ficar com uma coisa provisória por muito tempo e as empresas precisam desse horizonte. Agora, William, eu acho assim, o Trump está só começando, esse é o modo dele operar. Ele está dando várias demonstrações de que é assim que a banda vai tocar. E tem um aprendizado mundial. O que eu não sei, você falou do custo, né, de quanto vai custar para Trump essa coisa de querer bancar as escolhas políticas. Se ele acha que compra essa eleição, ele tem mais 9 pela frente. Exatamente, né? Assim, quanto custaria uma eleição no Brasil, né? E a gente viu que deu errado, onde ele apoiou, o candidato dele andou para trás. Então, eu não sei o quanto que o mundo, em que velocidade as economias, especialmente as economias emergentes, que têm uma dependência da China muito grande, que é o caso do Brasil, que é o caso da Argentina, que é o caso de tantas outras da América Latina, qual vai ser a curva de aprendizado e os países vão ser obrigados a fazer uma escolha de Sofia? Não sei, aí eu deixo para o Lorival, para o Dumas, mas a gente vai chegar nessa situação que nós vamos ter que fazer uma escolha de Sofia entre Estados Unidos e China, porque até 3 dias atrás, mesmo já diante de alguma tensão, estava permitido se dividir entre os dois. Tem limite essa volúpia? Daniel, você se arrisca nessa questão? Não, eu só digo que a eleição é daqui umas 2 semanas, né? O que confirma aquele dito muito usado pelos que tentam caracterizar a Argentina. Em 15 dias tudo pode mudar na Argentina, em 15 anos tudo fica igual. Mas você concorda com essa afirmação? Veja, concordo com a afirmação do Daniel, mas, por exemplo, o que a Thaís falou, que precisa de uma escolha de Sofia, isso é muito mais na época da União Soviética. Ninguém vai ter que ter escolha de Sofia aqui, não. Porque se você escolhe de um lado e muda de governo, pode mudar completamente o que o Estado preferiu. Então, não tem escolha de Sofia. Voltamos ao velho esquema e à velha frase que continua valendo. Países não têm amigos, países têm interesses. Então, eu tenho um interesse na China, assim como nós temos interesse nos Estados Unidos. Eu estou aqui absolutamente a postos, eu não, o Estado brasileiro está aqui a postos para saber e para receber os investimentos tanto dos Estados Unidos como na China. E parar com aquela coisa de que nós estamos vendendo a China, ou estamos tanto dependentes da China ou não. Claro que não dá para ficar dependente de nenhum país. É complicado o comércio internacional ficar dependente de 30% de um país só, quer China, quer Estados Unidos. Impera a necessidade de diversificação, mas não porque a China ou porque são os Estados Unidos. Eu preciso diversificar, mas escolher, concordo com a Thaís, não dá para ficar fazendo uma escolha de Sofia.